hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, a gente vai estudar modelagem de dados. Basicamente, essa primeira unidade vai ser isso que a gente vai ver, a parte de modelagem, ok? Então hoje a gente vai aprender o que é modelagem de dados, quais são os modelos, quais são os componentes, aliás, né, do modelo entidade e relacionamento. Na modelagem de dados, a gente tem essas etapas. Então a primeira etapa é você decidir qual é o seu mini-mundo. Como assim, professor? Mini-mundo, você fazer um levantamento de requisitos. Eu passei o exercício e perguntei quais eram as coleções que vocês poderiam ter em uma escola. Então, nesse caso, escola seria o seu mini-mundo. Levantar requisitos é descobrir quais são as demandas, quais são as necessidades. Então, por exemplo, eu vou fazer um banco de dados para armazenar informações da minha igreja, do dízimo. Eu vou ter que fazer o levantamento de requisitos. Então eu vou ter que entrevistar o pessoal que trabalha na igreja, que trabalha na secretaria, ou o pastor, ou o padre, não sei, para descobrir quais são as demandas, o que é que ele armazena. Se é o nome, endereço, forma de pagamento, se é parcelado, se é débito em conta, enfim, não sei. O modelo conceitual vai ser o que a gente vai focar na disciplina nesse primeiro momento. Então você tem o modelo entidade e relacionamento, que vai ser o que a gente vai estudar, são os diagramas. O modelo lógico é o seguinte, depois que a gente estudar esse, a gente vai aprender como é que eu crio as tabelas no banco de dados a partir desse. Então desse, a gente vai criar aquelas tabelas. Quem lembram? Que tinha no slide. Ok? Tá aquelas tabelinhas, tem nome, saldo. Isso é chamado de modelo relacional. Isso aqui, galera, independe de banco de dados. Independe, ou seja, é uma tabela. Pode ser o MariaDB, pode ser o Oracle, SQL Server, vai ser da mesma forma. Depois do modelo lógico ou relacional, você vai ter o modelo físico. O modelo físico é justamente os comandos SQL que a gente vai aprender. Então, desse daqui, modelo conceitual ou entidade de relacionamento, você vai para o modelo lógico, que também é chamado de modelo relacional, e desse daqui você vai levar lá create, table e assim por diante. Ou seja, aqui a gente vai estudar a linguagem SQL e o banco de dados vai ser o MariaDB. Então, o primeiro passo é esse. Se você não aprender esse, você vai fazer esse errado. Se você fizer esse errado, fez esse errado. E que modelo é esse? Modelo entidade e relacionamento. Modelo baseado na percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados de entidades. Então, o que são essas entidades? Entidades, galera, é justamente quando eu passei o exercício que vocês tinham que identificar as coleções. Ah, aluno, é professor, é o curso, cada um desse é uma entidade. É um objeto do mundo real que a gente vai trazer para dentro do banco de dados. É uma abstração. Então eu vou pegar e digo, o aluno, o que é que o aluno tem? O aluno, ele vai ter o nome, vai ter a matrícula, o CPF. Então você vai ver que esse nome, matrícula, CPF, ele é o que a gente vai chamar de atributos. E essas entidades, elas se relacionam. E o relacionamento é dado através dessa ligação, esse elo. Todas as entidades, elas vão se relacionar. Não necessariamente todas vão se relacionar com todas, mas ela vai se relacionar com pelo menos uma entidade. E pode ser que exista uma entidade que não se relacione com nenhuma. Vocês vão ver que em um determinado momento eu posso querer criar uma tabela no banco de dados que não vai se relacionar com nenhuma. Vai ser uma tabela de configuração, por exemplo. Então, facilita o projeto de banco de dados. Quem é que facilita? O modelo, entidade e relacionamento. Facilita o projeto de banco de dados, possibilitando a especificação da estrutura lógica geral do banco de dados. Como assim, professor? Estrutura lógica. Então, tudo que você vai fazer, você vai projetar antes, não vai? Então, antes de chegar nessa estrutura física, a gente vai fazer a estrutura lógica. O projeto como é para poder depois chegar na estrutura física.
Os componentes do diagrama. O diagrama que a gente vai usar é o diagrama de Peter Chen. Então ele tem alguns componentes. Quais são esses? Primeiro, a entidade. Então você tem os retângulos que ele representa uma entidade. Nesse caso aí pode ser uma entidade, por exemplo, aluno. Isso é uma entidade. Funcionário, cliente, departamento, curso, professor, disciplina, sala. Tudo isso é uma entidade. Essa entidade, ela tem características, não tem? Essas características a gente chama de atributos. Então, quais são as características do aluno? O que é que o aluno tem? O aluno ele vai ter um nome. E a gente representa por uma elipse. O aluno ele tem um nome. O que mais ele pode ter, o aluno? CPF. O aluno ele pode ter a data de nascimento. O aluno ele pode ter a matrícula. Ficha 19. Ficha 19 é uma informação que a gente pode obter através das notas. Então ele não armazena a ficha 19 no banco de dados. O que é que ele armazena? As notas do primeiro ano, a nota do segundo, a nota do terceiro. E aí a gente gera um relatório, que o nome desse relatório é ficha 19. Beleza? Losangos. O que é que eles representam? Eles representam os relacionamentos. Então eu tenho o aluno e eu tenho o quê? O curso. E eu digo, ó, qual é a relação entre o aluno e o curso? Relação de o aluno estuda o curso. E o curso estudam alunos. Entenderam agora? Então existe uma ligação entre eles, um elo entre eles. Outro exemplo, o curso tem o que? O curso tem turma. O que é que a turma tem? A turma tem o que? Aluno. Olha que legal. Entenderam agora? Então a ideia é essa. Uma entidade, ela se relaciona com a outra. E vocês vão ver daqui a pouquinho que existe uma quantidade que a gente chama de cardinalidade. Daqui a pouquinho. Atributo monovalorado. Ó, prestem bastante atenção. Se puder, anotem. Aqui não precisa dizer, né, que as linhas elas ligam os atributos. A gente já sabe que a linha vai ligar e a linha liga o relacionamento. Mas, para que vocês entendam que a linha faz parte, não é seta, é linha. Então não existe uma seta, tá vendo que não tem uma direção? É uma linha, ok? Existem diversos tipos de atributos, diversos. O primeiro deles que a gente precisa entender é o monovalorado. Como o nome já diz, mono vem de um, valorado vem de valor. Um valor é o que ele armazena. Assume um único valor para cada elemento da entidade. Um exemplo disso, a gente tem aí o nome e data de contratação do funcionário. O funcionário ele vai ter quantos nomes? Um nome. Lembre, quando eu estou falando nome, é o nome completo. Eu não estou se referindo a nome e sobrenome, ok? Então lá no campo nome, você vai armazenar o nome completo. Data da contratação. O que é a data da contratação? É a data que ele foi contratado, que ele não vai ser contratado duas datas diferentes. Beleza? A menos que ele saia, entre de novo e aí é outra data de contratação. Mas aí vai estar aquela da última contratação. Nesse nosso exemplo, a gente tem aqui matrícula, nome e CPF, data de nascimento. São atributos monovalorados. Assumem um único valor. Tá claro, galera? Até aí? Atributo composto. O que vem a ser esse atributo composto? O nome também é bem explícito, né? É um atributo que ele é composto de outros atributos. Ou seja, formado por um ou mais subatributos. Por exemplo, aí tem um endereço. Então vamos colocar aqui o endereço do aluno. Endereço
Esse é o endereço dele. O endereço é composto de rua, número, bairro, cidade e estado. E entre outros campos, se eu quiser colocar. Esse é o atributo chamado composto. Ok? Atributo multivalorado, ou seja, que pode assumir múltiplos valores, mais de um valor. Enquanto o atributo mono eu só posso um, no atributo multi eu posso mais de um. Então como é que eu represento ele, professor? Você representa ele com duas elipses, uma, duas, e coloca o nome dele. No nosso caso aqui, o telefone. Por que o telefone? O telefone, eu tenho o telefone, sei lá, da Oi, da TIM e o fixo. E aí eu vou armazenar os três. Oi? Tem limite? Não, sem limite. Você vai armazenar quantos você quiser. Beleza? Então isso é um atributo multivalorado. Beleza? Então eu vou ter telefone fixo, telefone residencial, telefone empresarial, telefone da Oi, da TIM, da Vivo, enfim, da operadora que eu quiser. Eu vou colocar lá. Atributo multivalorado. Ele pode assumir mais de um valor. E aí eu tenho, ó, atributo derivado. O que é um atributo derivado? É um atributo que eu posso derivar, ou seja, que eu posso obter a partir de um outro atributo da entidade. No nosso exemplo aqui, ó, a gente tem data da contratação. A data da contratação do funcionário, eu posso obter o quê? O tempo que ele tem de trabalho, o tempo que ele tem de casa. Né? Então, por exemplo, eu fui contratado em 2015. Se eu disser, ó, eu entrei em 2015, nós estamos em 2019. Quantos anos tem que eu trabalhar aqui? E aí eu consigo obter essa informação. A mesma coisa vale para aqui, ó, data de nascimento. Qual o atributo que eu posso derivar da data de nascimento? Quero ver se vocês estão manjando aí. Qual? Idade, galera. Vou puxar para cá, ó. Como é que eu represento ele? Tracejado. Próximo atributo, o atributo chamado de atributo determinante. O que é uma coisa determinante? O nome já diz, é algo que vai determinar. Nesse caso, vai determinar quem é a instância que eu estou me referindo. Como assim, professor? Não entendi. Então, ó, matrícula. Existe matrícula repetida entre vocês? Cada um tem a sua, não é assim? CPF. Cada um tem o seu, não é assim? Então, a gente tem dois atributos, nesse caso, que são determinantes. Ou seja, que identificam aquela entidade. Só que a gente precisa eleger apenas um como atributo chamado de chave. Apenas um é o que vai identificar a nossa entidade. E aí, quem é que vai ser esse nosso? Vou botar aqui matrícula. E eu preciso colocar um sublinhado no atributo que for o atributo chave ou o atributo determinante. Conseguiram entender? No nosso caso, matrícula. Vamos lá, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém vai ter uma matrícula igual. É isso que diz. Ou seja, então essa matrícula determina quem você é. Por que isso? Porque eu posso ter dois Hugo na sala, eu posso ter dois Hugos no colégio. Ah, professor, mas tem meu sobrenome. Tá bom, então eu posso ter dois João Pedro, não posso? Eu posso ter dois João Pedro da Silva? Posso. Vocês entenderam agora? Então preciso de um atributo que seja único, que consiga realmente identificar. Quando vocês vão fazer login no SGE, você bota o nome ou a matrícula? Matrícula. Por quê? Porque a matrícula é quem lhe identifica. Ficou claro? Faz sentido para vocês? Tá tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá então. Atributos em um relacionamento. Então isso aqui, galera, é o que? A gente viu atributos numa entidade. Então temos aqui atributos em uma entidade. Só que existe a possibilidade de eu ter atributos aqui, ó, no relacionamento. Podemos encontrar atributos em determinados relacionamentos. E aqui a gente tem um estudo de caso, ou seja, uma situação real, para a gente representar
como e por quê, qual a necessidade de termos atributo em relacionamento. Então imagina, eu tenho uma central de diaristas e ela mantém um cadastro de suas diaristas por matrícula, nome, endereço, telefone e data de nascimento. Como seria isso, professor? Diarista. O que é que a diarista tem? Nome, endereço, que pode ser composto, né? Rua, entre outros. O que mais? Telefone, pode ser multivalorado. E data de nascimento. Perfeito. Para que eu possa explicar isso para vocês, eu preciso desenhar aquele outro modelo relacional, só para que vocês entendam aquela nossa tabelinha, e vocês vão entender por que eu preciso de ter um atributo no relacionamento, ok? Mas antes disso, vamos lá. Então a diarista, ela vai se relacionar com quem? Que diz ali na próxima, ó. A diarista trabalha em várias. Então eu tenho uma entidade, casa. A casa, ela tem o quê? Tem dizendo aí. Código e endereço. Código e o endereço, perfeito. Deseja-se guardar, preste atenção agora. Deseja-se guardar a data do serviço e o número de horas que a diarista trabalhou. Onde é que eu vou botar essa informação? Então vamos lá. Eu vou até colocar de vermelho, ó. Vou botar aqui, ó, data e aqui horas. Até aí tranquilo? Aí vamos lá. A diarista Maria trabalhou na casa de João. Que dia? Aí eu vou colocar uma data, sei lá, dia 18, dia 19. Quantas horas? 3 horas. Isso aí, galera. Para que vocês entendam melhor, eu vou desenhar aqui uma tabelinha, ok? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a data e eu tenho a hora. De quem? De Maria. Nome, Maria. Que data? 19/3. Que hora? Quantas horas ela trabalhou? 8 horas. Perfeito? Em que casa ela trabalhou? Aí eu vou botar aqui do lado, ó. Casa. Que casa ela trabalhou? Na casa de João. Perfeito? Só que quando chega no outro dia, o que acontece? Maria vai trabalhar na casa de Pedro. E quando chega na casa de Pedro, eu tenho que apagar isso aqui, ó. Tenho que apagar isso e colocar 20/3. Aí vamos supor que ela trabalhou quantas horas? 5 horas. Na casa de? Ou seja, eu perdi aquela informação, não perdi? Sim ou não? Então, se eu perdi a informação, eu não posso armazenar ela aqui, porque toda hora que Maria for trabalhar em uma casa diferente, a data vai ser outra e a hora vai ser outra. Ah, então, professor, a solução é armazenar na casa. Data e hora. Agora sim, agora a gente resolveu. Sim ou não? Resolvemos? Sim. Sim ou não? Não. E a gente vai entender por quê, ó. Dessa vez eu vou armazenar tudo aonde? Na casa, galera. Só que, ó, na casa de João, Maria trabalhou quantas horas? 6 horas no dia 18, ok? Aí o que acontece? No outro dia, Maria foi trabalhar em outro lugar, beleza. Só que eu contratei outra diarista. A diarista agora, ou um diarista, um jardineiro, não sei, José. Então eu vou ter que apagar aqui, ó, e colocar José. Trabalhou 3 horas no dia 20. Então perceba que eu perdi também a informação do histórico da casa. Qual é a solução para isso? A gente colocar aqui, ó. Então aqui eu tenho a hora e aqui eu tenho a data. E como é que eu armazeno isso, professor? Então, no banco de dados de verdade, eu vou colocar aqui, ó, José trabalhou na casa de João. Não, vamos botar aqui, Maria trabalhou na casa de João, que dia? Dia 18,
Quantas horas? 8 horas. Se eu preciso armazenar uma outra informação, eu vou colocar aqui, ó. José trabalhou na casa de João, que dia? 20. Quantas horas? 6 horas. Um exemplo. Ok? Então, por isso, ó, atributos em um relacionamento. Eu preciso armazenar a informação referente ao trabalho. Não é referente à casa, nem um referente a diarista. É referente ao trabalho, ok?